Eu sei que tem muita coisa acontecendo esses dias, né? Você tem presidente ameaçando que não vai ter eleições em 2022, você tem as Forças Armadas querendo intimidar os senadores, você tem um monte de coisas que é o habitual do Brasil hoje, né? Bem, nos últimos anos pelo menos, que é essa constante tensão entre as instituições e o medo permanente de ruptura institucional. É um medo que a gente tem, é um medo que eu tenho por vocês também que estão por aí e que sabem que a qualquer momento pode dar a louca nesse presidente e ele querer dar um golpe. A gente sabe disso. Mas eu quero pegar um assunto em particular que se desdobrou ontem à noite e ao longo da madrugada, porque também tem a ver com isso, na verdade. Também tem a ver com esses ataques recorrentes às instituições e, nesse caso, é um ataque à imprensa. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que assim que acabar esse vídeo, assista esse vídeo, se torne um inscrito aqui do canal, dê essa curtida e depois você vá conferir a série de podcasts do UOL Investiga. É uma série feita pela Juliana Dalpiva, é uma investigação que ela tem feito desde o final de 2018 sobre o esquema de peculato, né, a rachadinha dos Bolsonaros. Porque a princípio parecia que era apenas o Flávio Bolsonaro que tinha rachadinha lá, o esquema do Queiroz também, que seria o operador dessa organização criminosa, mas o que a Juliana Dalpiva mostra nessa série, e também são descobertas ao longo desses últimos 2 anos, é que esse esquema de rachadinha, ele é, na verdade, organizado, ele é arquitetado, o chefe dessa organização criminosa, o chefe de uma família de criminosos, de mafiosos, é o Bolsonaro, é o presidente Bolsonaro, que antes não era presidente, antes era deputado, mas quem criou esse esquema, articulou esse esquema e passou para os filhos e para os gabinetes dos filhos e que usou a esposa, a ex-mulher pelo menos, né, usou a ex-mulher, usa a Michelle também, mas usou a ex-mulher, usa a parentada toda nesse esquema, é o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o chefe da quadrilha chamada Bolsonaro. E é o que mostra a Juliana Dalpiva. São 4 episódios, cada um mostrando revelações que algumas delas são desconhecidas para muitos de nós e que tem áudios ali de conversas da ex-cunhada do Bolsonaro e elas vão contando ali coisas que vão revelando qual é a natureza dessa relação. E daí, nos últimos 2 episódios, a Juliana Dalpiva ela mostra a participação do advogado em off, o advogado informal da família Bolsonaro, que é o Frederic Vassef. Se vocês se recordam aqui, o Frederic Vassef é o advogado que escondeu durante 1 ano o Queiroz em seus imóveis e foi descoberto num escritório do Vassef em Atibaia. Basta lembrar também lá da Heloísa de Carvalho, né, indo mostrar na frente da casa dele lá após a descoberta do Queiroz. Então, ela fala do Vassef, e ela mostra com a participação dele, né, o anjo, a pessoa que ocultava o Queiroz, porque o Queiroz ele é um arquivo vivo, né? O Queiroz, se resolver falar, se ele abrir a boca, se um dia o Queiroz resolver, bem, me cansei da família Bolsonaro e eu vou contar o que eu sei, explode tudo. Muito mais do que o Luiz Miranda, né? O Luiz Miranda falou que implodiria a República. Se o Queiroz falar, ele implode a República, ele implode os Bolsonaros, ele implode as quadrilhas, né, os milicianos do Rio de Janeiro. Ou seja, o Queiroz é um arquivo vivo. E é claro que por causa disso eles resolveram esconder o Queiroz durante um bom tempo. E quem fez isso foi o Vassef. Foi advogado do Flávio Bolsonaro e também, informalmente, aparentemente, advogado também do Bolsonaro. E daí a Juliana Dalpiva lança esse podcast e ela conta pra gente que o Vassef agora mandou uma mensagem para ela ameaçando. E eu vou ler para vocês aqui o teor da mensagem. Como eu disse, é mais uma vez um ataque à imprensa, que é um dos pilares da democracia, né? A imprensa livre, a imprensa independente, que ela possa investigar, que ela possa revelar a corrupção dos poderosos, que a imprensa possa revelar também as mutretas que fazem nos bastidores do poder. Então, é o que ela está fazendo. Ela está cumprindo o trabalho, a missão, a vocação, ela está cumprindo, de certo modo, aqui entre aspas, o sacerdócio do jornalismo, que é isso, de investigar e mostrar pra gente o que está acontecendo. E é claro que os poderosos odeiam a imprensa, porque a imprensa é aquela pulguinha que fica lá só ouvindo as conversas. Então aqui ela vai publicar essa reportagem e o Vassef, o advogado do Bolsonaro, advogado do Flávio Bolsonaro, ou seja, a pessoa que está ali por trás, o anjo, né, cuidando da família Bolsonaro, ocultando Queiroz, por exemplo, ele manda a seguinte mensagem. Tem um print aqui, não está integral, mas na reportagem do UOL que ela publicou, na coluna dela, tem a íntegra. Eu vou ler integralmente e depois quero comentar essa ameaça, na verdade, né, feita pelo Vassef. E antes de tudo, quero expressar também solidariedade à Juliana Dalpiva. É absurdo que um jornalista
na sua profissão, exercendo aquilo que se propõe a fazer, seja ameaçado por poderosos. Não é a primeira vez que acontece isso, não. A gente viu a história da Patrícia Campos Melo, que lançou um livro, inclusive, sobre esse assunto, né? A Máquina do Ódio. A gente viu a história da Constança e outros jornalistas que entraram na reta. Geralmente são mulheres. Para vocês perceberem aqui, geralmente são mulheres que são atacadas pelo Bolsonaro. Então é um padrão, e é um padrão que tem a ver com a descredibilização da imprensa e a destruição, a intimidação dos jornalistas, né? Então vamos ler aqui o print da ameaça feita pelo Vácef, advogado dos Bolsonaros, contra a jornalista Juliana Dalpiva. Então diz o seguinte: queria te entrevistar. Aqui provavelmente está citando a Juliana. Você é socialista? Comunista? Soldada da esquerda brava? É daquelas comunistas gaúchas guerreira? Você acredita mesmo que este sistema político é bom para a sociedade e as pessoas? Por que você não vai realizar seu sonho comunista em Cuba, Venezuela, Argentina ou Coreia do Norte? Por que você não se muda para a grande China comunista e vá tentar exercer sua profissão por lá? Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para você ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem sequer encontrar o corpo. Então essa aqui é uma ameaça velada, né? Porque o ideal do Bolsonaro é isso, né? Que eles possam implementar um sistema autoritário no qual jornalistas desapareçam e nem sequer encontrem os corpos, né? Como ele dizia lá em relação aos torturados, aos mortos pela ditadura, né? Que é para alimentar cachorro. Prossegue aqui o que disse o Vácef. O mesmo ocorre na Venezuela, Cuba e outros paraísos comunistas. Então pergunto a você, por que faz o que faz com quem tenta livrar o Brasil da maldita esquerda? Você teve este mesmo empenho e obsessão com aqueles da esquerda que desviaram bilhões de dólares através de 1000 esquemas fraudulentos? A parte de seu amor pelo comunismo, você vai continuar atendendo aos pedidos de sua parceira chefa para me atacar sem parar? Ela te paga? Ou é só muito amor por ela? Vocês estão namorando? Se eu financiar todos os custos de viagem para Caracas, na Venezuela, você iria para lá fazer umas matérias sobre o que está acontecendo por lá? Se eu te comprar um belo imóvel por lá, você moraria lá para realizar seu sonho comunista? Por que não experimenta primeiro na sua pele o que é a esquerda, para depois lutar tanto para atingir o presidente do seu país e trazer o comunismo para o meu amado Brasil? Você é inimiga da pátria e do Brasil. Você sabia que após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em 2 blocos? Esquerda e direita? Capitalismo e comunismo? Luz e trevas? Você sabia que a maldita esquerda falhou metade do planeta Terra, em todos os países e culturas que se instalou? E que, ao contrário do comunismo, o capitalismo deu certo em todos os países e sistemas? Então por que você luta fanaticamente com suas matérias direcionadas e distorcidas da verdade para induzir em erro ao público? A esquerda te paga. Você está feliz e realizada por atacar e tentar destruir o presidente do Brasil, sua família e seu advogado? Bem, primeira coisa, né, é que é um texto extremamente mal escrito, né? É vergonhoso que alguém que seja advogado escreva tão mal assim, né? Erros ortográficos, erros gramaticais, o uso da acentuação, é um texto bizarro de mal escrito, né? Isso aqui não apenas conceitualmente, mas em termos formais mesmo, né? É um texto mal escrito pra caramba. Sério, é típico do governo Bolsonaro. Eu preciso falar isso. Esse tipo de texto, se vocês pegassem o projeto de governo do Bolsonaro na campanha eleitoral, era desse tipo. Parece que foi o Vácef que escreveu. É o tipo de texto que o Bolsonaro publica nas suas redes sociais. Parece que foi o Carluxo que escreveu isso. Então, é o grau da paranoia, é o grau da ignorância, é o grau da bizarrice que rege esse governo brasileiro. Então, representa isso. E por outro lado, você tem essa noção, né, também dicotômica do mundo, essa visão binária da realidade, como se houvesse bolsonarismo e comunismo. É isso, né? Bolsonarismo e comunismo. Não tem sutileza nenhuma, não tem nenhuma outra posição no mundo a não ser isso. Ou você é pró-Bolsonaro, ou você é pró-Coreia do Norte. E essa visão binária, ela é, em parte, psicológica, são pessoas que não conseguem pensar nas nuances da realidade, e por outro lado também é um tipo de falácia lógica, né? Um tipo de erro argumentativo no qual você só dá 2 opções para as pessoas, ou você é isso ou você é aquilo, sendo que você tem um leque gigantesco de possibilidades, tanto à esquerda quanto à direita. Nem a esquerda é um bloco único, nem a esquerda é monolítica e nem a direita é monolítica. Nem todo mundo na esquerda defende Coreia do Norte, China, Cuba, nem todo mundo na direita defende o Bolsonaro ou, sei lá,
Mussolini ou Hitler. Então tem que saber distinguir as coisas, né? Você tem um monte de posições possíveis. Você tem hoje, por exemplo, no mundo, né, inúmeros governos de esquerda que não são pró-Venezuela ou pró-Coreia do Norte ou pró-China nesse sentido ideológico, né? Você tem governos democráticos, capitalistas, como diz o Vassef aqui, que tem uma visão social-democrata, que tem uma visão progressista, que tem uma visão de esquerda, de centro-esquerda, e que não são pró-revolução ou pró-ruptura também institucional para levar um regime comunista. Não tem isso, mas, claro, você tentar mostrar para essas pessoas, porque essa visão que predomina nos grupos de WhatsApp, do Telegram do Bolsonaro, essa visão que predomina nos fanáticos bolsonaristas. É como eles pensam a realidade. Ou você é Bolsonaro ou você é comunista. E é claro que isso é um erro, né? Isso é um erro tremendo. Mas é como eles querem compor a realidade. Eles querem criar esse tipo de polarização, esse tipo de binarismo na realidade, porque se cai o Bolsonaro, eles querem assustar as pessoas que sair Bolsonaro é a entrada do comunismo. E é um tipo de retórica que vem há muito tempo, na verdade. É uma retórica da época da ditadura militar. Até ele fala aqui, né, da Guerra Fria, né, dos blocos soviéticos, do bloco comunista e capitalista, que ele está falando dos anos 60, 70. Ele está se remetendo aqui ao período da Guerra Fria, que acabou. Claro, tem gente que fala aqui que há uma nova Guerra Fria 2.0, que é uma Guerra Fria econômica agora, né, entre China e os países do Ocidente, mas esses são os 500, né, nem todo mundo concorda com essa visão. Mas ele fala aqui de um momento muito específico no qual, de fato, você tinha lá o Pacto de Varsóvia, um grupo socialista e os capitalistas. Mas isso acabou. Só que eles querem resgatar isso, porque criar esses fantasmas, criar esses monstros é o melhor modo de você dominar e de você controlar a população, né? Você cria um monstro e daí você fica lá com as rédeas curtas. Olha só, se você fugir daqui, você vai cair para lá. Se você ficar em cima do muro aqui, você cai para outro lado. Que é uma retórica usada também por grupos de esquerda, né? Quem está acima do muro, se empurrar, cai para a direita. Mas, certamente, o mundo não é dividido nesses dois blocos. Como eu falei, a esquerda é plural, a esquerda tem as mais distintas posições. Você tem, de fato, uma esquerda que é autoritária, você tem, de fato, uma esquerda que é extremista, que é fundamentalista, existe. Não estou negando isso aqui, não. Existe uma esquerda que é desse perfil, não é a maioria, não representa a maior parte da esquerda partidária. Você tem esses grupos, mas eles não são os predominantes e nem têm a maior voz no debate político. São grupos extremistas, são grupos que também estão caindo da borda da terra plana. Mas existem. Só que, ao tentar mostrar como se esse grupo fosse o predominante, ou toda a esquerda representasse isso, é um erro tremendo. Do mesmo modo como eu disse que nem a direita é toda bolsonarista. Inclusive, mesmo no bolsonarismo, você pode pensar que há sutilezas, obviamente. Você tem lá, no bolsonarismo, né, figuras como o Vassef, possivelmente, né, de acordo com o texto aqui, figuras como Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro, os olavistas, que são fundamentalistas também, né, são pessoas extremistas, vivem num mundo de delírio, num mundo de conspiratória, num mundo no qual você tem essa dicotomia entre luz e trevas, né, entre a direita bolsonarista e os comunistas. Então eles vivem nesse mundo, mas por outro lado tem muitos, suponho, né, inclusive na época da eleição, que eram meramente oportunistas. Pessoas que viram lá a ascensão do Bolsonaro, a onda Bolsonaro, né, e vou surfar essa onda, vou pegar uma pranchinha aqui e vou embarcar nessa onda. Então posso pensar no Bebiano, por exemplo, Bebiano, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, o João Dória, né, que usou a retórica bolsonarista para se eleger, Witzel, pessoas que usaram desse momento e capitalizaram politicamente em cima disso. Não são, nesse sentido, tão extremistas assim, ou fundamentalistas ou fanáticos, mas são oportunistas, pessoas que usaram daquele momento para se eleger. E muitos desses foram se descolando, muitos desses foram compreendendo ali ao longo dos primeiros meses, primeiros anos de mandato do Bolsonaro, olha só, que borrada, que cagada, então eu vou me afastar. E foram se descolando, foram se tornando inclusive oposição ao Bolsonaro. E ainda há oportunistas. A gente pode dizer que ainda há pessoas no governo Bolsonaro que talvez não estejam tão alinhados assim com essa pauta ideológica, né, com esse fanatismo ideológico, mas que estão lá porque há ganhos políticos, há ganhos eleitorais, há ganhos financeiros. Pessoas que estão lá agora, o Centrão, por exemplo, o Centrão é o tipo de bloco, né, de partidos, né, esse conglomerado de partidos fisiológicos que não estão muito vinculados a essa noção ideológica do Bolsonaro. Eles não estão lá pensando nessa guerra entre luz e trevas e, sabe, capitalismo versus comunismo ou, sei lá, Bolsonaro versus PT. Eles estão lá por causa de ganhos políticos, ganhos financeiros. E quando deixar desconveniente, eles vão se afastar. São oportunistas. Inclusive, é até importante mencionar, aqui ele fala, né? Eu vou ler aqui um trechinho aqui no qual ele fala que
que ele quer livrar o Brasil da esquerda, né, da maldita esquerda, e que ele se refere ao Bolsonaro e possivelmente aos bolsonaristas, que eles querem livrar o Brasil da esquerda. Ou seja, eles querem eliminar visões progressistas ou visões de esquerda do debate político brasileiro, do jogo eleitoral brasileiro. Eles querem exterminar a esquerda, no sentido mais próprio do termo, né, extirpar da sociedade a esquerda. Quando a gente critica a extrema-direita ou a direita bolsonarista, embora para mim ele seja um perigo, como a gente pode perceber, né, o genocídio brasileiro agora, né, o genocídio causado por Bolsonaro como presidente, embora ele seja um perigo, no jogo democrático contempla até esses grupos. O jogo democrático contempla até os extremistas. É claro que há um limite, que é a lei, e a lei, de certo modo, proíbe rupturas institucionais, proíbe a proposta de ruptura ou a proposta de ataque a outros grupos, de terrorismo, por exemplo, mas a democracia, ela permite até grupos extremistas, até grupos autoritários, até grupos que são contra a própria democracia. A gente pode dizer que isso aqui é o efeito colateral da democracia, né? Esse tipo de visão, esse tipo de mentalidade é o resíduo da democracia. Ao permitir que diferentes vozes se organizem, formem partidos, participem de jogo político, também permite que esse tipo de grupo participe. Só que geralmente o que acontece são que esses grupos extremistas, tanto a esquerda quanto a direita, eles geralmente estão à margem do poder. Porque eles são tão extremos, é uma mensagem tão disruptiva, é uma mensagem tão fora da casinha, muitas vezes, que não tem apelo com as massas, que não tem apelo com os eleitores. As pessoas não querem rupturas, as pessoas não querem revolução, as pessoas não querem, golpe de Estado. Elas querem uma vida decente, elas querem comida, elas querem teto, elas querem felicidade, elas querem relacionamentos saudáveis. Elas não querem pegar em armas e derrubar o Estado, elas querem uma vida digna. Então, geralmente, o jogo político eleitoral, o jogo partidário, o jogo democrático, ele se dá oscilando no centro-esquerda, centro-direita. É o jogo que se dá. Tanto que você pode ver a representação dos partidos, né? Ou partidos ideológicos que não têm essa clareza ideológica e que servem, de certo modo, atendem ao capital, mas você tem ali o PT, que é o maior partido de esquerda no Brasil, que é um centro-esquerda, e você tem ali partidos de centro-direita. É o que representa boa parte dos interesses brasileiros. Ou o que eles pensam que representa os interesses, né? Aqui é diferente as questões, né? Ou eles pensam que representam. Mas é como se dá no mundo democrático. Você tem esse pêndulo oscilando aqui, de maneira bastante restrita, muitas vezes, nesse centro-direita e centro-esquerda. Quando você tem grupos autoritários, repressivos, grupos fanatizados chegando ao poder, como foi o caso do Bolsonaro, ou como foi o caso do Hitler, por exemplo, que também chega por vias eleitorais ao poder, né? Ele chega no parlamento, é uma manobra dentro do parlamento alemão, mas quando chegam no poder, aí sim que a gente vê os riscos disso. É aí sim que a gente vê o problema desse tipo de visão autoritária e fanatizada e bitolada e dicotômica, né, binária, que pensa no mundo em oposições e que quer extirpar o outro lado do debate, é aí que você vê o perigo. Felizmente, na maior parte dos casos, esses grupos raramente chegam ao poder. Quase nunca chegam ao poder. Mas quando chegam, a gente vê o que acontece com o Bolsonaro. É quando um grupo de fanáticos, um grupo de extremistas, um grupo autoritário chega ao poder e daí começam a ameaçar jornalistas, a ameaçar influenciadores, a ameaçar instituições, rupturas democráticas, golpes de Estado, que não vai haver eleição. Porque essas pessoas não são democráticas. Elas estão fora do jogo democrático. Elas participam da democracia, porque elas são vozes permitidas na democracia, só que elas são antidemocráticas. E é aí que a gente tem que ter medo. Porque isso pode levar a uma situação na qual a maior parte dos brasileiros não quer. As pessoas não querem viver sob uma ditadura. Elas não querem viver com seus direitos, restringidos. É isso que acontece quando se dá voz e asas, né, a fanáticos. Eles crescem e eles chegam ao poder e eles querem implementar a sua visão fanatizada para todos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse ataque agora. É uma ameaça, né, uma ameaça velada, né, dizendo que se fosse na China estaria morta e desapareceria. O que você pensa sobre esse texto do Václav enviado para uma jornalista que faz uma série de podcasts mostrando a rachadinha do Bolsonaro, da família Bolsonaro, o esquema criminoso de peculato dos bolsonaros? O que você pensa sobre esse texto? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com um curso lá de escrita e narrativas para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, publicar sua obra, e confira o meu livro na pré-venda agora, um livro de contos, A Impureza da Minha Mão Esquerda, que não tem a ver com esquerda política, só para antecipar aqui, são vários contos sobre os mais distintos assuntos, mas confira, e também confira meu livro sobre Bolsonaro, no qual eu alerto sobre isso, e muito antes de muita gente começar a cair na real, né? Eu alerto sobre os riscos de pôr no poder
um governante autoritário, fanático, radicalizado e que propõe rupturas democráticas o tempo todo. Então, se cuidem por aí e até mais. Tchau!